Você provavelmente já ouviu falar em CDB, mas ninguém te explicou por que ele é tão importante de verdade. Hoje você vai entender como esse investimento simples pode mudar o destino do seu dinheiro. Muita gente perde dinheiro todos os anos sem perceber. E o motivo não é falta de investimento, e sim escolher errado dentro da renda fixa. O CDB pode ser a base da sua liberdade financeira, se usado do jeito certo, mas pode virar uma perda silenciosa, se você escolher sem entender. Antes de pensar em taxa, precisamos voltar um passo e entender o jogo completo, porque o segredo está no papel que o CDB cumpre na sua carteira. Quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras pessoas. O banco te paga juros pelo empréstimo, enquanto cobra juros muito maiores de quem pega crédito. Essa diferença é o lucro do banco. Você pode pensar que o banco ganha demais nessa história, mas existe um detalhe que muda tudo nessa equação. O banco assume o risco de calote. Mesmo que quem pegou o empréstimo não pague, você continua recebendo normalmente. É por isso que o CDB existe, e faz sentido. Você ganha previsibilidade enquanto o banco assume o risco do sistema. Agora vem a pergunta importante. Você está recebendo uma fatia justa desse jogo financeiro? Se você ainda deixa dinheiro parado na poupança, a resposta provavelmente é não, e isso é mais comum do que parece. A boa notícia é que corrigir isso é simples, mas você precisa entender como escolher o CDB certo. O erro mais comum é escolher apenas pela taxa. Parece lógico, mas pode destruir sua estratégia. O melhor investimento não é o que paga mais, é o que encaixa perfeitamente na sua meta. Cada objetivo da sua vida pede um tipo diferente de CDB, e ignorar isso gera frustração. Imagine usar um investimento de longo prazo para um objetivo de curto prazo. O resultado costuma ser prejuízo. Por isso a primeira pergunta nunca deve ser quanto rende, e sim quando você vai precisar do dinheiro. O prazo muda tudo dentro da renda fixa, e quase ninguém percebe isso. Agora você vai conhecer os 3 tipos de CDB que existem no mercado, e quando usar cada um deles, entender essa divisão já coloca você na frente da maioria dos investidores. O primeiro tipo é o CDB pós-fixado, o mais comum e o mais flexível. Ele rende um percentual do CDI, que acompanha de perto a taxa básica de juros. Quando os juros sobem, ele rende mais. Quando caem, ele rende menos. Essa característica torna esse tipo perfeito para a reserva de emergência. Reserva de emergência precisa de liquidez diária, e o pós-fixado é o único que oferece isso. Liquidez diária significa poder sacar quando quiser, sem perder rendimento. Parece detalhe, mas isso pode salvar você em momentos difíceis. Mesmo assim, muita gente escolhe pós-fixados ruins e perde dinheiro sem perceber. Existem CDBs pagando 80% ou 90% do CDI, e isso deveria acender um alerta. Aceitar menos de 100% do CDI hoje é abrir mão de retornos sem motivo. Existem opções melhores com o mesmo nível de segurança. Basta procurar com atenção. Pequenas diferenças de taxa geram grandes diferenças no longo prazo. Agora vamos falar do segundo tipo, o CDB pré-fixado. Aqui a taxa é definida no momento da aplicação. Você sabe exatamente quanto vai ganhar. Não importa o que aconteça com os juros depois, o retorno já está travado. Isso pode ser uma grande vantagem em momentos específicos do mercado. Quando existe expectativa de queda dos juros, travar uma taxa alta pode ser ouro. Você garante uma rentabilidade que pode desaparecer no futuro. Mas existe o outro lado da moeda, que poucos comentam. Se os juros subirem depois, seu investimento perde atratividade comparado aos novos títulos. Por isso, o pré-fixado exige visão de cenário. Ele não é melhor nem pior, apenas certo para o momento certo. Agora chegamos ao terceiro tipo, e o CDB atrelado à inflação. Esse é o famoso CDB IPCA, mais uma taxa fixa. Ele protege seu poder de compra ao longo do tempo. É o tipo mais indicado para objetivos de longo prazo. Aqui, você garante ganho real acima da inflação. Mas existe um detalhe que assusta quem não conhece. O valor pode oscilar no meio do caminho por causa da marcação a mercado. Isso significa que pode parecer prejuízo antes do vencimento. Quem resgata antes pode receber menos do que investiu, mas quem leva até o final recebe exatamente o combinado. Esse detalhe muda completamente a forma de usar esse tipo de CDB. Agora precisamos falar de impostos, porque eles mudam o jogo. Todo CDB paga imposto de renda sobre o lucro. Quanto mais tempo você deixa investido, menor é a alíquota. E resgatar antes de 30 dias ainda gera cobrança de IOF. Esses detalhes fazem diferença real no resultado final. É aqui que entra a comparação com LCI e LCA. Esses investimentos são isentos de imposto para a pessoa física. Isso significa que a taxa precisa ser comparada de forma líquida. Um CDB maior nem sempre vence depois dos impostos. Comparar errado faz muita gente tomar decisões ruins. Agora chegamos à parte prática do vídeo. Você vai aprender os 5 passos
para escolher o CDB certo. O primeiro passo é definir o prazo da sua meta antes de tudo. Nunca invista sem saber quando vai usar o dinheiro. Prazo define liquidez e tipo de CDB. O segundo passo é escolher o tipo correto para o cenário. Pós-fixado para incerteza, o prefixado para queda de juros, IPCA para longo prazo. Passo 3. Evite menos de 100% do CDI. Isso é uma regra simples que evita perdas silenciosas. Passo 4. Confirme que o banco é regulado. Nem todo produto parecido com CDB tem garantia. A proteção do FGC é essencial. O FGC cobre até 250 mil por banco por CPF. Isso traz segurança para a renda fixa. Passo 5. Distribua valores maiores entre bancos. Diversificação também existe dentro da renda fixa. Esse detalhe protege patrimônios maiores. Agora pense no impacto dessas decisões ao longo dos anos. Pequenos erros repetidos viram grandes perdas. Pequenos acertos repetidos viram patrimônio. O CDB não promete enriquecer rápido. Ele constrói base e estabilidade. Toda carteira forte começa com fundamentos sólidos. Segurança e previsibilidade criam consistência. Consistência cria crescimento no longo prazo. Crescimento constante vence a busca por milagres. A maioria das pessoas perde dinheiro tentando atalhos. Simplicidade costuma vencer complexidade nos investimentos. O segredo não é buscar o máximo retorno sempre. O segredo é evitar perdas desnecessárias. Isso muda o resultado ao longo dos anos. O CDB é simples, mas poderoso quando usado certo. Ele pode ser o alicerce da sua independência financeira. Agora você sabe o que observar antes de investir. E sabe como evitar os erros mais comuns. Vamos aprofundar algo que quase ninguém percebe sobre renda fixa. O tempo é o fator mais poderoso dentro dos juros compostos. Quanto mais tempo o dinheiro fica investido, mais ele cresce sozinho. E isso reduz a necessidade de esforço no futuro. Esse efeito é silencioso, mas extremamente poderoso. Parece simples demais para ser verdade, mas é exatamente assim que patrimônio é construído. O problema é que muitas pessoas interrompem o processo cedo demais, resgatando investimentos antes da hora. Cada resgate antecipado quebra o efeito dos juros compostos e reduz drasticamente o crescimento do patrimônio. É por isso que alinhar prazo e objetivo é tão importante. Investir sem prazo é como viajar sem destino. Imagine plantar uma árvore e arrancar antes de crescer. Exatamente isso que acontece com investimentos interrompidos. Paciência é parte essencial do processo. O CDB ajuda a criar disciplina financeira, porque muitos possuem prazos definidos. Ter data de vencimento ajuda a evitar decisões emocionais e protege você de agir por impulso. Emoção é uma das maiores inimigas do investidor, e a renda fixa ajuda a reduzir esse problema. Agora pense na tranquilidade de saber quanto terá no futuro. Essa previsibilidade reduz a ansiedade financeira. Menos ansiedade significa decisões melhores constroem resultados melhores. A segurança psicológica também faz parte dos investimentos. Não adianta buscar retorno alto se você não consegue dormir tranquilo. Paz financeira também é retorno. O CDB cumpre esse papel silencioso dentro da carteira. Ele estabiliza enquanto outros ativos oscilam. Essa estabilidade permite investir melhor em renda variável. Investidores experientes não ignoram a renda fixa. Eles usam como base estratégica. A base forte sustenta decisões mais ousadas. Sem colocar todo o patrimônio em risco, equilíbrio é essencial para crescer com segurança, e consistência supera impulsos. Agora vamos falar de disciplina de aportes. Outro fator decisivo para crescer patrimônio. Investir uma vez é bom, mas investir sempre é transformador. Criar o hábito de investir mensalmente muda completamente os resultados. Pequenos valores recorrentes podem superar grandes valores únicos. Isso acontece por causa da constância, que multiplica o efeito dos juros compostos. O CDB é perfeito para quem está começando a criar esse hábito, porque é simples e acessível. Simplicidade aumenta a consistência, e consistência aumenta resultados. O segredo não é investir muito uma vez, é investir sempre por muitos anos. Essa mentalidade muda completamente o jogo financeiro. Quando você entende isso, percebe que riqueza é processo e não evento. Processos dependem de repetição e paciência. Com o tempo, decisões simples se transformam em resultados extraordinários. Agora imagine o impacto de repetir esse processo por 10 anos seguidos. A consistência começa a mostrar resultados visíveis e motivadores. O crescimento deixa de ser teórico e passa a ser real. Quando os resultados aparecem, a motivação aumenta naturalmente. Investir deixa de ser obrigação e vira prioridade. Você passa a enxergar o dinheiro como ferramenta e não como fim. Essa mudança transforma a sua relação com finanças. A renda fixa deixa de ser vista como algo simples demais
e passa a ser vista como base estratégica da carteira. Grandes investidores usam renda fixa com inteligência. Estabilidade não significa falta de crescimento, significa base sólida para crescer com segurança. Construir patrimônio exige tempo e paciência. Resultados rápidos costumam vir acompanhados de riscos altos. Crescimento consistente costuma vir acompanhado de disciplina. Entender essa diferença evita erros comuns e ajuda a manter o foco no longo prazo. Agora você consegue enxergar o papel do CDB de forma completa. Ele não é apenas um investimento isolado. Ele é parte de uma estratégia maior. Ele ajuda a proteger seu futuro financeiro e contribui para decisões mais inteligentes ao longo do tempo. Continue aprendendo sobre investimentos. Seu futuro financeiro depende das decisões que você começa a tomar hoje. Este conteúdo é educativo e não representa recomendação de investimento. Cada pessoa deve avaliar sua própria situação antes de investir. Agora vamos aprofundar ainda mais como construir patrimônio com consistência. Se esse vídeo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor como investir, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe um comentário contando o que você achou e compartilha com alguém que também quer melhorar a vida financeira. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos assim para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.